Boa noite, pessoal. O assunto de hoje é overtraining. Então, o que significa overtraining? Overtraining é um excesso de treinamento, né? Um sobretreinamento em português, né? Então, a gente acaba usando no Brasil esse termo em inglês mesmo, é bem comum se falar overtraining, né? A realização normal dos exercícios, ela se deteriora e o indivíduo se depara com uma dificuldade cada vez maior para recuperar-se após uma sessão de treino. Então, olha só, a pessoa está passando por um treinamento, buscando melhorar as suas capacidades físicas, seu condicionamento físico, mas acontece ao contrário, ele vai piorando o seu condicionamento. Por quê? Porque tem um excesso de treinamento, né? É isso que o nome diz. Mas a principal causa do overtraining a gente vai ver daqui a pouquinho. Então essa daqui, ó, é a condição normal, né, da evolução do condicionamento físico de um atleta, né? A gente dá um estímulo de treinamento, passa por um processo de fadiga, de perda de capacidade física e depois vem a supercompensação com a recuperação, né? Ocorre então a supercompensação e o atleta passa a ter um nível de condicionamento físico superior ao que ele tinha no início. E assim vai indo, né? De uma forma ondulatória, fazendo com que vá evoluindo aí o condicionamento físico, né? As capacidades físicas do atleta. Da mesma forma, se ele parar de dar esses estímulos, ele vai destreinando e retornando à posição inicial. Tá? Isso é uma condição ideal, né, normal de adaptação com o treinamento físico. No overtraining, olha o que acontece. O sujeito dá o estímulo, né, mas após essa condição de fadiga, após o estímulo, ele não deixa uma recuperação adequada acontecer e dá um novo estímulo. E não deixa recuperar adequadamente desse novo estímulo e dá um novo estímulo. O que está acontecendo aqui? A pessoa ela está negligenciando a recuperação. Ela está pensando só em estímulo. É estímulo aqui, é estímulo ali, é estímulo aqui, e quer treinar, treinar, treinar todo dia, se for possível, e não deixa recuperar. Em vez de evoluir o seu condicionamento físico, ele vai piorando, prejudicando o seu condicionamento físico. Ok? Então existe sim uma dose ideal, né, um nível ideal de treinamento e a recuperação adequada, né? Porque se não seguir esse padrão ótimo de recuperação, o indivíduo, você não está deixando o seu organismo se recuperar do estímulo que você está dando, não faz sentido nenhum isso. A recuperação, como eu costumo dizer, ela é tão importante quanto o estímulo, ok? Então a gente vê aqui, né, um modelo de overtraining, né, as cargas de treinamento em sequência, seguidas por uma recuperação insuficiente, elas resultaram numa diminuição da performance. Então estão aqui os estímulos estressores, tá? Volume e intensidade. O volume é a quantidade da carga, a intensidade é a qualidade, que vão levar a uma condição de fadiga. Com a recuperação ocorre então a supercompensação, ok? Então a recuperação ela é tão importante quanto o estímulo. E o overtraining, então, ele acontece não é porque você está dando muito treino, é porque você não está recuperando adequadamente desse treino que você deu, né? Pode ser o treino que for, mas você precisa recuperar adequadamente. Então tem que dar também o tempo necessário para se recuperar. E é isso que causa o overtraining, é a negligência da recuperação. Okay? Então são vários os fatores que influenciam nessa recuperação e adaptação do atleta, né? A gente dá o treino, né? E a gente espera então uma recuperação, que ele se adapte. E todos esses fatores precisam ser considerados, desde a questão aí nutricional, suplementos alimentares, se o atleta ele faz viagens,
se ele trabalha, se ele estuda, a questão psicológica dele, qualquer um desses itens pode atrapalhar, né, fortemente essa recuperação e prejudicar a adaptação do atleta. Né? Tem outros fatores intervenientes, como a genética, né? Se o atleta está dormindo bem, a questão social e intervenções que auxiliem essa recuperação, né? Como, por exemplo, a crioterapia. Então, tem vários fatores que podem influenciar, né? E influenciam diretamente essa recuperação e, obviamente, também a adaptação desse atleta ao treinamento. Como monitorar o overtraining? É muito interessante que o atleta tenha um diário de treinamento. Então, um atleta sério, ele vai registrar tudo o que ele faz, como ele se sentiu naquele dia que ele treinou, né? Em todos os dias da sua vida, né? Por quê? Porque ele vai colocar lá volume, intensidade de treino, qualidade do sono, se ele dormiu bem, como que está o peso dele, todo dia ele vai se pesar, ver a frequência cardíaca em repouso. Esses fatores vão indicar possível ocorrência de overtraining, né? Então ele vai colocar como estava o humor dele, se ele sentiu alguma dor, algum mal-estar. Então ele vai fazer esses registros diários. Isso aqui é tão importante para monitorar se a coisa está indo bem, né? Se não há indícios de overtraining, como também para verificar se o atleta ele está indo no caminho certo, né? Por exemplo, quando o atleta está treinando e ele percebe que ele sentiu uma boa evolução no treino, sentiu uma boa performance naquele dia de treino, aquilo lá não é por acaso. Como que ele conseguiu tal performance, tal dia? Ele tem que olhar para trás nesse diário e ver o que levou ele a naquele dia se sentir mais forte, mais resistente. E é graças a esse diário que ele vai perceber como que foi as recuperações, como que foram os estímulos, como que foi o que influenciou isso no peso, no sono. Então, um atleta sério usa diário de treino, tanto para monitorar o overtraining, como para perceber aí a performance dele. Testes de performance também são importantes no monitoramento do overtraining, né, para perceber que o atleta está mantendo o seu condicionamento físico ou melhorando até. Ok? Então são vários os fatores aí que são os sintomas, né, do excesso de treinamento. Um deles aí é irritabilidade, apatia, depressão. Outro, dor muscular persistente, lesões. Outra coisa que acarreta a frequência cardíaca de repouso acima do normal, né, elevada, suscetibilidade a infecções. Então veja como baixa a imunidade do atleta, né, ele fica mais suscetível a resfriados, a outros tipos de infecções como fungos, né, frieiras, e perda de sono, perda de apetite, né, perda de peso. Então esses aqui são sinais, são sintomas aí do overtraining. Então quando o atleta ele se apresenta assim, sem vontade, sem disposição de treinar, com dores constantes, a frequência já elevada em repouso, sempre doente, né, com herpes, e etc., né, que são bem sinais de baixa da imunidade, né, não está dormindo bem, não está se alimentando bem, perdendo peso. Então isso tudo mostra que a pessoa está treinando demais e recuperando de menos, ok? Tão importante quanto o estímulo é a recuperação. Então, dê o treino adequado e a recuperação adequada. Ok, pessoal? Então, por hoje era isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.